perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Deus. 140. Será que eu conheço? 141. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, e sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me sempre. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Duzentos e 85. Senhor, pela fé me sustenta, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor,
de Deus. De graça encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. De bênção vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, nós vamos fazer a leitura da palavra nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que João escreveu no capítulo 13. O capítulo 13 de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos do capítulo 13. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa leitura especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, nesta noite, Senhor, pela Tua palavra lida, Senhor. Meu Deus, que nós possamos aprender este exemplo de humildade, Senhor, que o Senhor tem nos deixado na Tua palavra, que nós possamos entender, meu Deus, que nós estamos aqui para servir os nossos irmãos, meu Deus, que cada um de nós, meu Pai, está na Tua presença para Te servir e servir os irmãos. Abençoe o Teu povo, os Teus filhos, a Tua igreja, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor, irmãos? Será que a gente chama o Nonato de novo, né? Que ele estava assim, longe, né? Estava um pouco longe. Não tem problema, canta no playboca mesmo, né? Não trouxe playback.
Ele estava bem pertinho aqui, bem aqui do lado aqui da cidade, lá no Enche Concha, né? Enche Concha, é? No Moça. O nome da mulher do Antônio Carlos é Moça, né? Mas o Moça que tu estava era lá para a banda do... É passando o Cachoeira, é? Rapaz, é bem pertinho, né? Glória a Deus. Então vamos ouvir o Nonato mais uma vez, com um louvor. Enquanto o Nonato vai louvar, nós vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. 289. Aos pés de hoje meu coração, com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção, de toda dúvida e do temor, no sangue teu, vem me lavar dos males do grande tentador, ó, queiras me livrar. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção, refúgio achar, ó pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, aos pés de sempre, ó meu Senhor, no sangue lá da cruz. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem-me encher do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede a minha perfeita paz, por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz ver o céu. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Ler alguns versículos aqui de Salmo 18, que diz assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força.
Ó Senhor, é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Graças a Deus, né, amado? Para mim é um motivo de muita alegria eu estar hoje aqui. Passei pelo momento difícil, uma enfermidade, que ainda estou me recuperando. Confesso que eu achei que eu não iria passar por essa dificuldade, por essa enfermidade. Fiquei triste, chorei, me desesperei. Porque quem já passou por uma enfermidade de morte sabe muito bem o que eu vou falar agora. É muito fácil a gente dizer assim, vai dar tudo certo. Muito fácil a gente dizer assim, não, basta a gente confiar. Mas nos momentos difíceis, nas horas difíceis, a nossa fé ela se abala. Não é verdade? A gente acha que não vai ter mais solução. Aí nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Basta somente a gente crer. E eu passei 6 dias ali hospitalizado, os resultados dos exames todos alterados, e os médicos acharam que eu iria precisar fazer uma cirurgia. Para a glória de Deus, eu estou aqui contando meu testemunho, muito feliz por esse Deus que realizava milagres no passado, Ele continua realizando hoje. Só basta a gente confiar. Eu sempre costumo falar para minha esposa que momentos difíceis na nossa vida, muitas das vezes é para que a gente venha se aproximar de Deus, porque às vezes a gente achamos que a gente vamos conseguir nossos objetivos sem a ajuda de Deus. Tolo o homem que pensa assim. Nós necessitamos desse Deus para tudo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Quero pedir para o Hélito controlar aí o volume, porque terça-feira eu sentei ali onde a minha esposa está. E quando o irmão, alguém aqui, eu não tinha percebido isso, que a gente está sempre aqui, né? Quando alguém altera um pouquinho a voz, o som fica muito alto, e afetou meus ouvidos. A minha voz, você sabe que aqui e acolá, quando eu estou pregando, a gente sobe um pouco a voz, né? Eu não quero que os irmãos tenham, assim, os seus ouvidos prejudicados. Então, coloca aí num modo aí bem moderado aí para não, tá? Daqui a pouco eu vou levantar a voz já, então ajeita aí tudo direitinho, tá? Isso, eu também pensei isso, vamos fazer isso. Meus amados irmãos, eu estou alegre nesta noite por ver o Jacques testemunhando, né, das grandezas de Deus na vida dele, e a gente está sempre orando por ele, pela família dele, tá? Eu quero dizer para o Nonato que dia 17 é festa do Círculo de Oração no Monte Gerizim, que é terça-feira, cadê ele? Terça-feira que vem, dia 17, né? E o Círculo de Oração daqui nós vamos, igual naquele dia. Quero até falar logo contigo, com a Adgelso, com o Marquinho, né? E com o Fernando, para ver se a gente enche esses carros aí e chega lá, tá? Eu quero que a irmã Eliane providencie também, o mais rápido possível, um convite para o Círculo de Oração Feminino, para me levar logo para ele também, tá? Que é para o Círculo de Oração também vir. A gente já foi 2 vezes, né? Não veio ninguém de lá, agora tem que nos ajudar também, tá bom? Então prepare, irmão, um convite para o Monte Gerizim, tá? E a festa das irmãs está se aproximando. Eu quero falar com vocês duas após o culto, sobre alguns detalhes que estão faltando, tá bom? Ontem eu encontrei o pastor Gesiel Damasceno, que é o pregador da festa do dia 21, na cidade de Açaiteua, tá? E a gente conversou, e ele está ansioso para chegar aqui na congregação Monte Sião. O pastor José da Luz estará presente aqui no dia da festa do Círculo de Oração, tá? Eu estive com ele ontem, a gente fez uma viagem ontem, e ele confirmou a vinda dele aqui no dia 21, na festa das nossas irmãs. Nesse mesmo dia vai estar tendo festa na Shalom,
e também uma cruzada evangelística na Nova Jerusalém. Eu não sei se vai ter alguma coisa na Líria dos Vales, né? Não sei, mas deixa eu ver aqui, já tem a congregação Alfa confirmada. Eu quero que vocês liguem para as congregações que vocês mandaram convite, porque a gente precisa ligar para saber se vem ou não vem, tá? O Monte Abarim não vem, já mandou avisar, mas a Alfa vai vir e a Shalom vai vir também. Nova Jerusalém não vai vir, pode ter certeza disso. A Líria dos Vales eu não sei, então há uma necessidade de a gente confirmar, ver se vem, porque a gente marca o lugar, né? E é muito ruim você ficar esperando quem não vem. Então Oi? Né? Então não vai ter grupo separado não? Mas mesmo assim é bom saber, porque a gente enviou o convite, né? E um aniversariante, quando manda um convite para alguém convidando para uma festa, geralmente ele confirma, né? Ele liga procurando saber se a pessoa vem ou não vem, tá bom? Então, nós vamos acertar esses detalhes aí em nome de Jesus. Quero dizer para a igreja que sem ser domingo agora no outro, nós vamos iniciar a pintura da congregação. Eu já estou agoniado para chegar esse dia, que eu quero passar o dia todinho aqui, no sol quente, raspando essas paredes aí do lado de fora, escovando aí com escova de aço, né? Eu estou ansioso para ver ela bem pintadinha aí, tá? Então eu quero contar com o apoio dos irmãos, os auxiliares. Nesse dia eu não quero ver nenhum auxiliar de fora, sem ser esse domingo agora, no outro, tá? Seria domingo que vem, mas devido à ceia não tem como, tá? Inclusive eu vou falar aqui já, nesse dia, de domingo a 7 dias, né? Ou é 8? 7, né? Nós vamos vir para cá, só dar o nome ali na escola dominical, tirar a oferta, marcar a presença, devolver a plancheta para lá e vamos nos dividir aqui para aparecendo lá, né? Então a gente quer tirar tudo isso para a tinta pregar mesmo, e não ficar aparecendo nada e durar bastante tempo, tá bom? Nós vamos pelejar aí para deixar tudo bonitinho. Eu quero dizer à igreja também que após essa pintura, depois que a gente deixar toda ela pintada, eu quero levar os irmãos. Tem gente fazendo almoço, feijão, arroz para ir tomar banho no rio, né? A realidade é essa, o que a gente pode fazer? Mas eu quero levar vocês para a gente se descontrair um pouco. Ano passado eu não consegui. Eu quero a ajuda do Nonato e não sei com quem foi que eu falei, a gente conseguir um lugar aí bom, tá? Se os irmãos conhecerem um local bom mesmo, mas não leve a gente para... Olha, eu não quero levar a congregação para tomar banho numa vala não, irmão, tá? Num rio bom mesmo, que tenha um espaço assim para todo mundo armar uma rede, né? Não venha me levar ali para os 2 tubos para a gente levar a congregação para ali, que não dá certo. Tá bom? Se alguém conhecer um espaço bom, especial, e que de preferência seja no 0800, né? Aí a gente consegue os ônibus e leva a igreja. Nesse dia a gente cancela a escola dominical, tá bom? Não é pecado isso não é pecado. Até Jesus tirou um tempo para descansar com os discípulos, tá? E a gente vai fazer isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tem que ser logo, porque setembro já está acabando. Daqui a pouco é outubro, novembro, dezembro, daqui a pouco vocês estão lá no Templo Central para ver o nome do novo dirigente dessa congregação, né? Então a gente tem que correr, agilizar isso aí, tá? E o nome do Senhor ser glorificado. Meus amados, domingo é Santa Ceia, tá? Domingo é Santa Ceia. Eu quero a presença de todos os irmãos aqui na congregação, tá bom? Que os irmãos venham estar presentes aqui na congregação, tá? Para ceiar. O crente fiel, ele tem desejo de ceiar, tá? Porque a ceia é um momento especial para o crente. Ele relembra o sacrifício do Senhor Jesus e também a sua vinda, diz a palavra do Senhor. Meus amados, antes de eu entrar na palavra, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu recebi uma ligação terça-feira à noite, do pastor Oswaldo, me convidando para uma viagem. E desde que o pastor José da Luz chegou em Capanema, ele tem uma confiança na nossa pessoa, né? A gente tem uma proximidade muito grande, e a gente sempre faz viagens juntos, tá?
E terça-feira ele me convidou para uma viagem, eu disse, prontamente, meu pastor, estaremos lá. Que era ontem, né? E a gente fomos até a cidade, o município a vila de Açaiteua. Eu creio que alguém aqui sabe onde é, né? A vila de Açaiteua, tá? Não é muito perto não, irmão. Tá? A gente entra numa localidade chamada Patal, para a esquerda assim, e tome de chão, viu? Só buraco, estrada de chão. E a gente chegou assim no momento de passar numa ponte que era só uma tábua assim, né? Uma de cada lado. Eu disse, pastor, mire aí para o senhor não errar, porque se o senhor errar, a gente está dentro do rio aí. Hã? Pois a gente foi e voltou. Pois é, muito longe, e a estrada não ajuda nada, né? A gente esteve ali, a convenção, a Comiadepa estava reunida ali, a mesa diretora, o pastor Gilberto Marques de Souza, pastor José da Luz, enfim, toda a mesa diretora, pastor Jaime Pires, o vice-presidente, e tratando de assunto de interesse daquela igreja, e a gente chegou tarde, chegamos 2 horas da manhã aproximadamente, tá? Saímos 2 horas da tarde daqui e voltamos 2 horas da manhã. E por esse motivo, meus amados, eu não tive tempo de estudar o capítulo 14 e o 15, né? Quero pedir desculpa aos irmãos, tá? Hoje nós não vamos falar sobre o Apocalipse, nós vamos deixar, o Hélito vai editar aquele cartaz lá, vamos trocar só a data, né, Hélito? Que eu fiquei bonito naquele cartaz, né? E a gente vai deixar para quinta-feira que vem, mas nós vamos falar sobre a palavra de Deus hoje, com certeza, não tenha dúvida, tá bom? Porque, irmãos, toda a mensagem do Apocalipse que eu prego aqui, ela leva um período de 1 dia a 2, eu estudando. Não é assim de qualquer jeito, chegar aqui e falar para os irmãos. Não, a gente vai orar, a gente vai estudar, a gente vai meditar na palavra. E como eu não tive tempo nem terça, nem ontem, né? A gente vai pregar uma mensagem aqui fora do livro de Apocalipse, mas que tem tudo a ver, tá? Com o que nós estamos estudando nesta noite, ou nestes meses, tá bom? Nós estamos nesses estudos do livro de Apocalipse, já estamos nos aproximando do fim. Capítulo 14, 15, não é isso? 15 e 16. 15 e 16. A gente falar sobre o 15 e 16, vai ficar faltando o quê? 6 capítulos, né? Que é o 22, né? Até o 22, então resta 6 capítulos, a gente vai concluir essa operação, vai concluir essa operação com sucesso. É verdade. Se não fosse isso, a gente já tinha, né? Eu creio que a gente já tinha terminado. Mas em tudo o nome do Senhor é glorificado. Tá bom, meus amados? Então, domingo, repito, é a Santa Ceia. Que a igreja esteja presente, que os auxiliares estejam de paletó, tá? Aqui na ceia. Quem vem para cá é o presbítero Josimar Batista. E eu vou para o Monte Gerizim, tá? Que é lá onde nós vamos terça-feira, né? Vou ministrar a Santa Ceia domingo. Domingo agora é o 3º domingo, tá? Já, o mês de setembro já está acabando. Nós já estamos nos aproximando de outubro, tá? Meus amados, vamos ler uma porção da palavra de Deus mais uma vez. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor da ilha de Creta, Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O versículo 15 diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Aleluia, bendito seja o Senhor. São instruções do apóstolo Paulo a esse jovem chamado Tito. Ele era novo, né? Timóteo e Tito eram filhos na fé do apóstolo Paulo, e ele orientou esses jovens a como exercer o ministério com dignidade. Timóteo pastoreou a igreja que estava em Éfeso, e Tito pastoreou uma igreja que estava em uma ilha chamada Creta, tá bom? Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite? O que é que eu estou querendo dizer para os irmãos? Eu queria me prender aqui ao versículo 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz para Tito que nós devemos aguardar a bendita esperança. Qual é a bendita esperança, irmãos? O arrebatamento da igreja. Ele deixa claro nesse versículo, tá? A bendita esperança é a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A maior esperança da igreja é a vinda de Jesus. A igreja verdadeira, a igreja invisível, a igreja que tem comunhão com Jesus. Por que eu digo isso? Porque existe dois tipos de igreja no mundo: a igreja invisível, a igreja de Jesus Cristo, verdadeira, que nunca esfriou, que nunca abandonou o Senhor desde o início, e a igreja morna, a igreja que colocou Jesus para fora, a igreja que não ora, a igreja que não tem comunhão com o Senhor. Nós temos uma figura disso que eu estou falando lá em João. Eu já mostrei isso para vocês, mas vou mostrar de novo porque vale a pena. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Nós temos aqui na tipologia bíblica, né, que é uma matéria da teologia, tá? Dois tipos de igreja aqui. No ato da morte de Lázaro, quando Jesus vai até a vila de Betânia, tá? Quando ele vai se aproximando, nós encontramos aqui no capítulo 11 de João, e o versículo de número 20 diz assim, ó: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. João 11, 20. Eu vejo dentro da Bíblia Sagrada aqui duas classes de pessoa: uma que se aproxima de Jesus, uma que corre para se encontrar com Jesus, uma que tem prazer de estar com Jesus, e a outra que não fez a mínima, quando soube que Jesus vinha, não tomou nenhuma atitude. Está aqui, ó. Então essas duas classes de pessoas existem hoje em dia, tá? Mas a igreja do Senhor, a igreja que está ligada na videira, a igreja que está ligada na rocha, aleluia, ela aguarda Jesus a qualquer momento. Ela não quer ficar neste mundo, ela não está interessada nas coisas do mundo, mas ela quer subir ao encontro do Senhor nos ares. Esse é o prazer do crente verdadeiro. Paulo explica isso claramente na sua epístola aos Filipenses, tá? Ele diz que prefere partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, ele diz. E mais na frente ele diz o seguinte, que para ele, né, o viver é Cristo e morrer é lucro ou ganho, como diz a Bíblia corrigida, tá, meus amados? Então o desejo do crente, a esperança do crente é a vinda do Senhor. E nesta noite eu quero apresentar algumas características, algumas qualidades da igreja que vai subir
no dia do arrebatamento, tá? A gente tem falado aqui esse ano muito sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente quer trazer à memória novamente dos irmãos uma promessa que Jesus nos fez, aleluia. A Bíblia diz que toda palavra que Deus falou a Moisés, tudo se cumpriu. Nenhuma palavra que Deus falou a Moisés deixou de se cumprir, mas tudo se cumpriu, aleluia. E Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não haverão de passar. Então, se ele falou que vai voltar, irmão, ele vai voltar. Mas tem crente murmurador, crente que não conhece as escrituras, crente que quer enquadrar Deus no tempo do homem, que diz: não, mas desde pequeno, desde que eu era jovem, desde que eu era criança, que eu escuto falar sobre a vinda de Jesus, e Jesus nunca veio. Quem foi que disse que Jesus vem no tempo que tu pensa? Quem foi que disse que Jesus vem na hora que tu quiser? Ele vem na hora que ele quer, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que virá, ele virá um dia, e nós aguardamos a sua vinda, ansiosos para encontrar o Senhor. Será que tem alguém aqui esta noite que deseja se encontrar com Cristo? Aleluia, bendito seja o Senhor. A pessoa que diz que não quer subir para o céu, que não quer ser arrebatada porque precisa casar, porque precisa ter filho, porque precisa se formar, é uma pessoa que não tem, me perdoe a minha sinceridade, irmão, mas essa pessoa, ela não teve experiência com Deus ainda. Não teve, tá? Uma pessoa que diz: não, não quero, eu quero que Jesus demore ainda mais, porque eu preciso casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que me formar, eu preciso fazer isso, irmão. Isso é uma visão mesquinha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se Jesus voltasse agora, para nós era infinitamente melhor, aleluia. Estar com Ele é melhor do que estar aqui, estar com Ele lá é melhor do que tudo nesta terra, tudo nesta vida. Louvado seja Deus. Essa é a visão do crente espiritual. E eu vou lhe apresentar algumas características de quem vai subir no dia do arrebatamento da igreja. A primeira qualidade de quem vai subir no dia do arrebatamento é a igreja que vai subir, é uma igreja pura, tá? Pura. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, se você quiser abrir lá e comprovar, tá? 2 Coríntios, capítulo 11... e o versículo de número 2 diz assim, acompanhe comigo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Analise esse versículo comigo. Paulo diz aos Coríntios, a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Ele diz: porque zelo de vós com zelo de Deus. Paulo tinha zelo com aquela igreja, tá? Era zeloso. Se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, ele ia ser taxado por alguém como um homem bruto, ignorante. Vá ler a primeira epístola dos Coríntios, que você vai ver o que é que Paulo faz naquela igreja. Obrigado. Se o apóstolo Paulo vivesse nos dias atuais, alguém ia taxar ele, classificar ele de ignorante. Ah, esse homem não tem amor. Vá para o capítulo 5 de 1 Coríntios. Um homem naquela igreja estava tendo um caso com a sua madrasta, e estava na igreja como se nada tivesse acontecido. Paulo escreve a epístola e diz: pode excluir ele, tire ele do rol de membros, tá? Exclua ele, vamos entregar, vamos orar por ele, né? Eu vou ler para você aqui, tá? Para você não dizer que isso é história minha, que isso é conversa. O zelo de Paulo era muito grande. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. O capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Eu vou pular aqui, tá? E ele diz assim, ó, no versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós em meu espírito com o poder de Jesus no Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, ele exclui e diz, entrega aquele moço nas mãos de Deus e diz, olha, vamos orar por ele, tá? A carne dele está entregue a Satanás, mas vamos orar para que o espírito ele se arrependa. Paulo, irmão, não era aquela pessoa. Ontem nós conversávamos lá no meio dos pastores da convenção. Teve um pastor que olhou para mim e disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus escolheu o povo de Israel para conduzir Moisés no deserto, foi isso? Ou Deus escolhe Moisés para conduzir o povo? Qual é que está certo? Eu disse, pastor, Deus escolhe Moisés para conduzir o povo. Ele disse, pois é, Deus te escolheu. Deus nos escolheu para conduzir o povo. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente toma alguma decisão drástica, aleluia, é para o zelo da igreja, é porque nós zelamos da igreja, louvado seja Deus. E Paulo deixa claro isso no texto que nós lemos anteriormente, ele diz, eu zelo por vós, com zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado, vos estou preparando vocês, para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. A igreja que vai subir no dia do arrebatamento, é uma igreja pura, é uma virgem pura, aleluia, que está ataviada, ornamentada e preparada para se encontrar com um só esposo, que é Cristo. Pureza na vida, santidade, santificação. Sem santificação ninguém sobe no arrebatamento. Não tem história, irmão. Não tem conversa de tem um hino, né, dos levitas, uma dupla chamada dos levitas, que é antigo esse hino, diz que eu vou para o céu nem que seja de carona. Não sei se vocês conhecem esse hino aí. Aquilo é uma brincadeira daqueles cantores. Ninguém sobe ao céu de carona, irmão, tá? Não porque eu vou subir no calcanhar do meu pai, eu vou segurar no calcanhar da minha esposa, no ato do arrebatamento, nem que eu me agarre em alguém, mas eu subo. Você só sobe se você tiver santificado. Você só sobe se você disse não ao pecado, se você renunciou às paixões carnais, como diz o texto de Tito, né? Ele diz, educando-nos para que nós venhamos nos comportar. Vamos voltar lá para Tito, capítulo 2, olha só. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É as qualidades da igreja do arrebatamento. Tito 2:12, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É isso aqui, ó. Vá procurar o significado de sensatez, justo e piedoso, você vai ver o que é que significa isso aí. É o que Deus está exigindo de nós, irmão. Eu vi uma frase, né, que diz que a geração atual acha que, como é que ele diz, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Levantou-se uma geração de crentes, entre aspas, que acha que servir a Cristo sem renunciar ao mundo é possível. Não existe isso, irmão, tá? Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo. Jesus disse, eles não são do mundo, porque eu também não sou. Aleluia. Eu fico triste quando encontro pessoas da nossa igreja, sabe, por aí, vestidas de qualquer jeito, porque agora as mulheres têm duas roupas, uma para andar lá fora e outra para vir para a igreja. Isso é ridículo, isso é triste, e vem da paz do Senhor com maior naturalidade. Encontrei uma moça do círculo de oração de outra congregação aí recentemente, daquele jeito, a paz do Senhor. Eu olhei para ela e digo, mas tu é crente, é? Ela é minha conhecida. Por que tu está dizendo isso? Eu digo, olha como é que você está, moça. Que é isso? Você é uma mulher casada, você é uma moça, uma jovem senhora do círculo de oração. Tenha pudor, tenha sensatez, que é isso? Eu tenho essa liberdade para falar isso com você. Falei, irmão, se vista como crente, dê testemunho da verdade. Nós precisamos, irmãos, ser santificados, aleluia. E esse negócio de dizer, não, porque não tem nada a ver, que roupa não tem nada a ver. Quem foi que te disse que não tem nada a ver? Quem foi que te disse? Vá para a Bíblia Sagrada. Vá para a Bíblia Sagrada e você vai ver que Deus não quer só o coração, nem o espírito, Ele quer o corpo, aleluia. Se Deus não se interessasse pelo nosso corpo, por que o Espírito Santo ia ressuscitar os mortos no dia do arrebatamento para transformar, para subir ao céu?
nossos corpos vão ser transformados no dia do arrebatamento. Se Deus não quisesse saber de corpo, para quê? Qual era o sentido de ressurreição dos mortos? Nós precisamos andar em santificação. A igreja que vai subir é uma igreja santificada, é uma virgem pura, aleluia. Ela vai subir no dia do arrebatamento, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 13, o autor aos Hebreus diz que Jesus fez a purificação pelos nossos pecados. Você sabe o que é que significa a palavra purificar? Purificar é tornar puro. Jesus na cruz do Calvário nos tornou puros. Se Ele me tornou puro pelo seu sacrifício, como é que eu vou agora me sujar novamente? Eu não tenho condições de subir ao céu se eu proceder dessa maneira. Eu só vou subir ao céu se eu estiver puro, aleluia. A Bíblia diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem subirá ao teu santo templo? Aquele que é puro de mão, que é limpo de mão e puro de coração. Louvado seja o nome do Senhor. A pureza é uma exigência de Deus para chegarmos ao céu, tá, irmão? A santificação, a separação, a consagração. Vamos continuar aqui. Levítico 21 e 13, se você ler a lei dos sacerdotes, filhos de Arão, a tribo de Levi, os homens que foram escolhidos para cuidar do templo do Senhor, os homens que foram escolhidos para carregar a arca da aliança, as cortinas, os varais, os utensílios do tabernáculo e do templo. O sumo sacerdote não poderia casar com qualquer mulher. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 21, versículo 13. Levítico 21 e 13. Diz assim: ele tomará por mulher o quê? Levítico 21 e 13, irmão, procure aí e leia comigo. Ele tomará por mulher uma. Ele tomará por mulher uma. E vamos ler o versículo seguinte: viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. O sumo sacerdote, um homem que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, um descendente de Arão, da tribo de Levi, da linhagem de Gerso, de Coate, de Merari, que eram os homens que carregavam as coisas sagradas, eles não poderiam casar com qualquer mulher, tinha que ser uma mulher pura, uma mulher virgem. E o que é que o Salmo 110 fala para nós, no versículo 4? Tu és, falando de Jesus, um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é um sumo sacerdote da nossa confissão, diz o autor aos Hebreus. Ele faz uma oração no capítulo 17 do livro de João, que é chamada a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é sacerdote, ele é o nosso sacerdote, e ele não vai casar, porque no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos, logo em seguida, no ato do arrebatamento, vamos ser levados para o tribunal de Cristo, e depois para o casamento celestial, que é as bodas do Cordeiro. E Jesus não vai casar com qualquer tipo de noiva, com qualquer tipo de esposa. Ele vai casar com uma esposa virgem, aleluia, aquela que se santificou aqui na terra e buscou a sua presença. Isso aqui é um símbolo. A Bíblia diz que as coisas que foram escritas eram sombras das que haveriam de vir, tá? Então, irmão, te conscientiza disso aí, tá? Santificação é necessária para o dia do arrebatamento. Vamos prosseguir. A segunda característica da igreja que vai subir no dia do arrebatamento, além da pureza, é uma igreja que vigia. Mas não uma igreja que vigia a vida dos outros, não, tá? Porque o que tem de gente vigiando a vida dos outros não é fácil, né, irmão? Eu sempre tenho falado isso aqui. Parece que isso está entranhado no ser humano, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Reparar a vida dos outros. Mas olhar para nossos próprios defeitos, aí eu quero ver, irmão. Olhar para os nossos defeitos. Apontar o erro dos outros. Fulana fez isso, fulano é isso, fulano é aquilo. É muito fácil. Falar de alguém na sua ausência é muito fácil. Quero ver falar olhando na cara.
assim, aí ninguém fala, é difícil, né? Se incomodar com os outros, falar do casamento, da vida espiritual, dos problemas que a pessoa está passando, é muito fácil. Difícil olhar para dentro de si e dizer, o meu defeito é esse. Eu tenho falhado nessa área aqui. Ninguém faz isso, é muito difícil. Mas a vigilância que eu estou falando nesta noite é a vigilância de esperar o noivo, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente fica desapercebido com relação à volta de Jesus e a gente não vigia. Quando Jesus disse, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, quando ele fala de vigilância, ele está dizendo que nós devemos olhar para nós e ver como é que nós estamos espiritualmente. Como é que nós estamos nos comportando? Faça uma retrospectiva do dia agora. Vamos interagir, todo mundo junto aqui. Desde a hora que você se levantou, eu me levantei 5 da manhã. Cheguei em casa 2 horas, levantei 5. Quando eu fechei o olho para dormir, o celular despertou e eu tive que levantar. 5 horas, né? Faça uma retrospectiva aí. Do dia, somente do dia. Não estou falando nem da semana, nem do mês. Não. Faça uma retrospectiva aí. Como foi a tua vida hoje? Do nascer do sol até agora. O que é que tu fez? O que é que você pensou? O que é que você viu hoje? O que é que você digitou no Google, no YouTube? Qual foi a mensagem que tu mandou para aquela pessoa? O que foi que tu fizeste? Isso é vigilância, irmão, é olhar para dentro de nós e ver o que é que nós fizemos, como é que nós estamos, e ver se tudo isso que nós fizemos, pesar em uma balança, e ver se isso agradou a Deus, se a maioria das coisas que nós fizemos agradou a Deus. É isso que é vigilância, porque Jesus está voltando, e nós precisamos estar alertas. A qualquer momento Ele vai voltar, a qualquer momento o som da trombeta vai soar, e se eu não estiver bem com Ele, eu vou ficar. E nós precisamos redobrar a nossa vigilância, tá? Capítulo 25 de Mateus fala sobre vigilância. A parábola das 10 virgens, né? Aquelas virgens estavam esperando o noivo. Aquilo ali, Jesus falou aquilo. Quando ele falou aquilo, ele estava se referindo a uma tradição judaica, o casamento judeu. O capítulo 25, a parábola das 10 virgens, descreve um casamento judaico. Quando Jesus falava aquilo, o povo entendia, tá? Aquelas 10 virgens, segundo os estudiosos, não eram 10 noivas, eram 10 damas de honra, que iriam para o casamento. E elas, em tudo, eram semelhantes, com uma diferença. As 5 prudentes tinham reserva de azeite. Se você observar, eu estava lendo hoje à tarde, até as 5 prudentes dormiram também junto com as 5 loucas. A diferença delas era reserva de azeite. Aleluia. Reserva de azeite. Aleluia. Porque o noivo, meus amados, ele vem quando nós não esperamos. Louvado seja Deus. Diz a tradição judaica que quando o moço se namorava de uma moça, porque na cultura do Oriente Médio, geralmente os casamentos eram e ainda são arranjados, tanto na cultura judaica como na muçulmana, né? Quem escolhe o marido ou a esposa para um filho são os pais, na maioria das vezes, na cultura de lá, tá? E no caso do rapaz, ele chegava na casa do pai da moça, tinha que pagar o dote, isso é bíblico, tá? Ele tinha que pagar o valor do dote para poder desposar aquela virgem. Depois de tudo acertado, ele acertava com o pai da moça. Depois, né, do dote pago, ele ia acertar a data que ele voltaria para buscar ela. E quando ele vinha buscar, ele vinha em um cortejo, com música, com uma multidão, e geralmente era noite. Por isso que a Bíblia diz, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. E ele chegava na casa da moça com aquela festa, pegava a moça e levava ela para uma câmara, ou para uma câmara, para um quarto, para uma casa que ele já tinha preparado. Na realidade, na maioria das vezes, ele levava para a casa do seu próprio pai. É por isso que Jesus diz no capítulo 14, que iria nos preparar, na casa do meu pai, ele diz, há muitas moradas, e eu virei e vos levarei para a casa do meu pai, louvado seja o nome do Senhor.
Mas para isso acontecer, irmão, nós precisamos ter reserva de azeite. Azeite é o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos buscar mais a presença do nosso Consolador. Nós precisamos mais, aleluia, ter o Espírito Santo na vida. Como é que a gente consegue isso? Em comunhão com o Senhor. Em comunhão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do arrebatamento é uma igreja que permanece de pé. Primeiro ela é pura, depois ela é vigilante. Terceira característica, ela permanece de pé. Por que de pé? Vamos ler um versículo que fala sobre isso. Lucas 21 e 36. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos terminar bem cedo hoje. 9h30. Lucas 21 e 36. Diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, e está o quê? Estar de... Me ajudem, estar de quê? Estar de pé na presença do Filho do Homem. Existem muitas passagens que falam que nós precisamos estar em pé. No capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, depois da visão da glória do Senhor que ele teve nas margens do rio da Babilônia, a Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra e o Senhor aparece a ele e diz: Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Deus, na maioria das vezes, quer o homem em pé, tá, irmão? Deus quer o homem de pé. O salmista diz: uns tropeçam e caem, nós, porém, estaremos de pé. Não sei se vocês já leram esse salmo, mas tem. Eu esqueci a referência agora, tá? E agora, Jesus disse que nós precisamos estar em pé no momento da sua vinda. Aleluia. Mas isso não quer dizer, irmão, que quem estiver deitado, quem estiver de joelho, quem estiver sentado, não vai subir no dia do arrebatamento. Isso aqui é um símbolo. Estar em pé é estar bem com Deus, é estar com uma vida espiritual sadia. Aleluia. É não estar em pecado, estar prostrado. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essa queda é uma queda espiritual, é a queda do pecado. A igreja do arrebatamento, ela não pode estar caída, ela precisa estar em pé, porque em pé nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E quantas pessoas nos dias atuais não estão caídos espiritualmente? Estão em pé fisicamente, mas espiritualmente estão prostrados, não tem mais vida com Deus. É triste, irmão, quando se cai nessa situação, como a igreja de Laodiceia. Aquela igreja se julgava tão rica, né? E Jesus disse: tu diz no teu coração, estou rico e abastado, ou seja, tenho muita abastança, e não preciso de coisa alguma, mas tu não sabe que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aos seus próprios olhos eles estavam abalando, tinham de tudo, a cidade era rica, a igreja era composta por maioria de pessoas que tinham condição financeira, mas Jesus disse: não, vocês estão caídos. A igreja de Éfeso, Jesus diz assim: lembra, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Quando eu olho para o capítulo 2 do livro de Apocalipse, do versículo 1 em diante, a igreja de Éfeso, eu posso entender ali, irmão, que uma pessoa pode estar fazendo a obra de Deus, pode estar evangelizando, pode ter amor, pode ter zelo em fazer as coisas na igreja, mas pode ter perdido o primeiro amor e estar caído. Não confunda as coisas. Alguém pode estar aqui todo bonitão, de gravata, de paletó, com uma saia encostando no chão, mas pode já estar morto ou morta há muito tempo. Eu estou falando de comunhão, de vida espiritual abundante, de vida profunda com o Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, o pastor que tomou posse em Açaiteua ontem disse uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse: eu fui trazido para cá para cuidar das vossas almas. E a realidade é essa, meus amados. Nós estamos aqui nesta reunião, nesta noite, com o objetivo de estarmos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. O objetivo maior, o fim da nossa fé, diz Pedro na sua primeira epístola,
É a salvação da nossa alma. É o resumo de tudo que nós vamos fazer durante toda a nossa vida, é a salvação da nossa alma. E aí, nós vamos conquistar isso? Ou nós vamos ficar pelo meio do caminho? Como é que vai acontecer, irmão? Nós precisamos pelejar, nós precisamos estar em pé, nós precisamos, aleluia. A Bíblia diz que mesmo que o justo caia 7 vezes, de todas essas quedas, o Senhor o levantará, louvado seja Deus. Nós não podemos ficar prostrados no pecado. Se alguém cometeu alguma falha, se tem alguém aqui esta noite que falhou com o Senhor, peça perdão essa noite, se conserte. Agora tem gente que não entende essa palavra. Jesus olhou para a mulher adúltera, no capítulo 9, se não me falha a memória, de João, né? 8, obrigado. O 9 é o cego de nascença. E Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque queriam apedrejar ela, né? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai. Só que tem um porém. Se ele dissesse assim, vai, e ponto final, né? Não, mas ele complementou a frase. Ele disse: vai e não peques mais. Não peques mais. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que ninguém peque. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aleluia. Nós somos pecadores, irmãos, nós podemos falhar a todo momento, mas isso não quer dizer que a gente vai viver atolado no pecado, que nós venhamos praticar o pecado porque queremos, porque gostamos. Não, a Bíblia diz: como viveremos, eu vou ler para vocês, abra sua Bíblia aqui em Romanos, aleluia, bendito seja o nome. Como viveremos nós para o pecado? Romanos capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos entender isso. O crente, quando se acostuma com o pecado, é triste, porque ele perde o temor de Deus. Ele já não sente mais aquele pesar na consciência. Ele pratica todo tipo de barbaridade e não sente mais o toque do Espírito Santo. Esse já perdeu o temor, está com a mente cauterizada. Tá? Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? Olha só que coisa linda. Nós já morremos para o pecado, nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Como é que nós que morremos para o mundo, agora vamos viver praticando o pecado novamente? É inadmissível isso, irmão. Nós estamos em uma onda, nos dias atuais, que o diabo tem laçado muita gente no pecado sexual. É o pecado que mais está derrubando gente aí, tá? É o pecado sexual. Aí alguém diz assim: mas isso é o diabo. É mesmo, mas é 50% do diabo e 50% dos desejos carnais da pessoa, porque o diabo não pega ninguém pelo braço e diz: vem aqui, tu vai pecar agora. Você só peca se quiser. José pecou com a mulher de Potifar, né? Ele não quis, ela queria, né? E ela insistia: deita-te comigo. Ele disse: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o cuidado de José, aleluia. Ele não queria desagradar o Senhor, mesmo em uma terra distante, mesmo longe do seu pai, da sua mãe, longe dos seus irmãos, da sua terra natal. Mas o que preocupava ele era não desagradar a Deus, aleluia. Essa deve ser o nosso sentimento também, irmão, tá? Aonde quer que nós estejamos, porque alguém só quer servir a Deus à vista dos irmãos, né? Às vezes a pessoa está, eu já vi gente contando piada imoral no meio de descrente, e daquele jeito, quando viu a gente, me viu aí. Oi, irmão, Pai do Senhor. Eu digo: bonito para a tua cara isso, né? Para agradar homens, irmão, nós temos que olhar para cima, louvado seja o nome do Senhor. É para Ele que nós devemos olhar, é com Ele que nós devemos estar preocupados se nós estamos desagradando a Ele ou não.
A igreja do arrebatamento precisa estar em pé. Quarto, vamos lá. A igreja do arrebatamento anseia, ela tem desejo de que Jesus volte logo. A igreja do arrebatamento, ela sente o desejo. E eu gosto muito do último versículo de Cantares de Salomão. Abra comigo lá, por favor. O livro de Cantares de Salomão, irmãos, ele é um livro poético, uma poesia bíblica. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão. São poesias hebraicas, tá? São livros que foram escritos em forma poética. Aí você diz assim, mas não tem rima. É porque a poesia judaica não tinha rima, é diferente da nossa, tá? Para você entender a Bíblia, você tem que voltar na época que foi escrito o livro. Se você trazer para o século 21, você não vai entender nada. A poesia, se você for estudar a poesia hebraica, você vai ver que lá não tinha prosa, nem verso, nem nada disso. Era escrito daquela maneira, dos costumes daquela época, tá? Então, por isso, você não encontra rima em Jó, Salmo, em Provérbio, em Eclesiastes, nem em Cantares. Mas abra lá em Cântico, em Cantares, o último versículo. O livro de Cantares, ele é a história do relacionamento de Salomão com uma mulher chamada Sulamita, tá? Foi uma das esposas de Salomão e ele era apaixonado por aquela mulher, tá? E ela tem um símbolo, esse livro tem um símbolo, o relacionamento de Cristo com a igreja. Cânticos, o último versículo, diz assim: capítulo 8, versículo 14. Vem depressa, amado meu. Olha o que é que ela disse para Salomão: vem depressa, amado meu. Ela queria que o seu amado retornasse o mais rápido possível. É o desejo da noiva estar junto com o noivo, aleluia. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, aleluia, bendito seja Deus. A igreja do arrebatamento, ela quer que Jesus volte logo. Se você não quer que Jesus volte logo, meus pêsames para você, você não faz parte da igreja do arrebatamento. A verdade é essa. Nós não podemos estar aqui tapando o sol com a peneira, mas se você ama a vinda do Senhor, Paulo falou isso a Timóteo, capítulo 6, né? Versículo 7 de 2 Timóteo, não é isso? Não, capítulo 4, versículo 7 e o 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está preparada, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, aleluia. Essa frase, todos quantos amam a sua vinda, quer dizer que a igreja do Senhor, ela ama a vinda do Senhor Jesus. Você precisa amar, irmão, a vinda de Jesus. Você precisa aprender a amar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e precisa aprender a amar a vinda do Senhor, que se dará a qualquer momento, porque alguém só ama o Senhor porque o Senhor lhe cobre de bênção. Isso é o crente egoísta. Eu amo ao Senhor porque Ele me dá carro, me dá casa, né? Me dá casamento, me dá formatura, me dá dinheiro no banco, me dá isso, me dá aquilo. Isso aí não é o pensamento correto. Eu amo ao Senhor porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim, porque Ele vai vir me buscar, aleluia. Um dia Ele vai voltar e vai me levar para a sua mansão celestial. É por isso que eu amo ao Senhor. Eu tenho que aprender a amar a Deus, não por aquilo que Ele tem para me dar, mas por aquilo que Ele já me deu. A cruz, a salvação, o nome inscrito no livro da vida. Esse é o motivo porque eu amo ao meu Jesus e vou servi-lo, aleluia, todos os dias da minha vida. Uma igreja que ama a vinda do noivo. Quinto, a igreja do arrebatamento é uma igreja que mantém as suas lâmpadas acesas. Eu vou explicar isso com mais detalhe para você.
Faltam 10 para as 9. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 20 e 27. Já estamos no livro dos Cânticos. Volte só algumas páginas aqui. Provérbios 20, versículo 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Só a primeira parte do versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Porque nós somos, o ser humano é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. A semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi criado corpo, alma e espírito, tá? E ele pode glorificar a Deus no corpo, com a alma e com o espírito, tá? Mas como nós estamos falando de lâmpadas acesas, eu li esse versículo para mostrar para você o seguinte: se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, isso quer dizer que o nosso espírito precisa ter contato com o Espírito Santo, que é o azeite. Aleluia! O símbolo do azeite na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Se ele é o azeite, o nosso espírito precisa estar cheio de azeite. Aí você abre a sua Bíblia agora lá em Romanos comigo, no capítulo 8, por favor, para complementar essa palavra aqui, para você entender. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Essa epístola impactou a vida de Martim Lutero. Romanos capítulo 8, versículo 16, vamos ler o 15, que diz assim: porque não recebestes o que? Espírito. Eu estou falando que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E agora você relacione essas passagens aí, por favor. Romanos 8 e 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Nós não recebemos espírito de... ele diz aqui que nós não recebemos um espírito de escravidão. Isso aqui está falando de cometimento de pecado. Não recebemos espírito de escravidão. Nós já fomos libertos do pecado. Jesus nos libertou na cruz do Calvário. É por isso que quando alguém, depois de aceitar Jesus como Salvador e vive na prática do pecado, ela está pisando no sacrifício de Jesus. Ela está dizendo: o que tu fizeste na cruz do Calvário para mim não vale nada. Isso está escrito lá em Hebreus, tá? E o apóstolo, relembrando os crentes em Roma, ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes mais uma vez escravizados. Vocês receberam um espírito de adoção. Nós fomos adotados por Deus na cruz do Calvário. Jesus é filho de Deus por geração. Ele foi gerado pelo Pai. Salmo 2 diz assim: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Aleluia. E nós fomos adotados por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo de número 16 diz: o próprio Espírito. Na minha Bíblia essa primeira palavra está com E maiúsculo, não sei na de vocês aí. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, é minúsculo agora, tá? Que somos filhos de Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui é o seguinte: o Espírito Santo, com E maiúsculo, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Levando esse versículo aqui para Provérbios 20 e 27, está querendo dizer que o nosso espírito precisa ter mais contato com o Espírito Santo, que o nosso espírito é uma lâmpada que precisa ser preenchida pelo azeite do Espírito Santo. É pelo Espírito que nós temos contato com Deus, meus amados. Aí você diz assim: mas o Senhor não disse que nós somos corpo, alma e espírito? Sim. Quando você tem contato com o Espírito Santo pelo teu espírito, aí a tua carne, o teu corpo é santificado junto com a tua alma, porque o espírito e a alma estão ligados um ao outro. E quando o espírito tem comunhão com o Espírito Santo, o espírito do homem tem comunhão com o Espírito Santo, aí a alma dele é santificada e junto com a alma vem o corpo. É por isso que o crente santificado, ele não quer, a moça, a mulher que tem o Espírito Santo, ela não quer andar mostrando suas partes, ela não quer vestir short curto, ela não quer andar de calça pelo meio da rua, ela não quer andar de batom, de brinco, ela não quer estar cantando ninguém por redes sociais. O homem que tem o Espírito Santo não anda sem camisa pelo meio da rua, não anda só de short, não joga bola com descrente, não namora com descrente, com
compra e paga, pede emprestado e devolve, é crente de verdade, porque o Espírito Santo está aqui dentro, aleluia. E se Ele mora aqui dentro, Ele quer tudo direitinho. A lâmpada está cheia, aleluia. Agora, se a lâmpada estiver seca, irmão, aí as coisas vão de qualquer jeito mesmo. Se a lâmpada, que é o espírito do homem, como diz lá, estiver vazia, aí você já viu. Aí está preparado, né, para fazer a sua própria vontade. Mas quando a lâmpada está cheia, não. O que prevalece é a vontade, aleluia, do Espírito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar finalizar? Vamos? Aleluia. Engraçado que a visão que João teve na ilha de Pátimo, ele disse que ouviu atrás dele uma voz como de trombeta. Você lê o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver. E quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros. Vamos para lá? Vamos para lá, só para você ver. A primeira coisa que ele menciona, eu estou falando de lâmpada, eu estou falando de azeite, eu estou falando do contato do Espírito do homem com o contato do Espírito de Deus. Abrem Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 11, o 10. Achei meu espírito no dia do Senhor. Isso aqui é domingo, tá? Quando João usa essa expressão e diz, eu me achei em espírito no dia do Senhor, ele está falando que era um dia de domingo na ilha de Pátimo, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. Achei meu espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, o que é que ele viu? Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros ele viu Jesus. A primeira coisa que ele vê é os candeeiros, é o símbolo da igreja. O castiçal, o candelabro que ficava dentro do tabernáculo e depois foi colocado dentro do templo. O que era aquele candelabro? O que é que tinha dentro das suas 7 lâmpadas? Era azeite, era óleo, azeite puro de oliveira, batido, diz a palavra de Deus lá em Êxodo. Aleluia, está falando do Espírito Santo, meus amados irmãos, que precisa estar dentro de nós. Você precisa se esforçar para ter o Espírito Santo na tua vida, tá? A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está escrito, tá? Você precisa ter o Espírito Santo na tua vida, você precisa orar, você precisa pedir, porque a Bíblia diz que a promessa é para nós, para todos quantos estão longe, e quantos o Senhor chamar, disse Pedro no seu primeiro discurso. Então, meus amados, o azeite puro, que é o Espírito Santo, ele precisa estar dentro dos nossos corações, e a gente só adquire isso com santidade, com vigilância, com busca, com santificação, tá bom? E por fim, né, a igreja do arrebatamento é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Estar em um culto como este, ouvir uma mensagem como esta, e ir embora para casa é muito fácil. Até mesmo falar uma mensagem como esta que eu estou falando aqui nesta noite, é fácil demais, irmão. Tanto para mim falar como para vocês ouvir, isso é muito fácil. Difícil é guardar aqui dentro, ó. É difícil, mas não é impossível, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis de se cumprir, não são. Quando você quer algo, você consegue. Agora tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tá? A igreja que vai subir, ela guarda. O salmista no Salmo 119 disse assim, eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, tá? Eu gosto muito daquela expressão dos discípulos no caminho de Emaús, que está em Lucas 24:32. Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha, quando nos explicava as escrituras, o coração deles ardeu, a palavra estava lá dentro. Se ardeu o coração, é porque a palavra ficou dentro do coração. Meus amados, a palavra guardada dentro do coração é muito bom, tá? Porque ela nos impede de pecar contra Deus. Ela nos previne, ela nos livra, ela nos guarda de pecar. Você pode estar aonde for, você não vai pecar porque você tem um temor de Deus, porque a palavra está aqui dentro. Agora, se não tiver aqui dentro, irmão, você peca, você prostitui, você rouba, você mente, você pinta e borda. E não sente nada,
Tem mais essa ainda, não sente nada. Agora, se você tiver a palavra aqui dentro do coração, você diz não ao pecado. Você rejeita o pecado. Você tem nojo do pecado. Você se afasta do pecado. Procure se afastar do pecado. Não passe perto do pecado. Tem gente brincando com o pecado, passando pertinho do pecado. Não, eu não vou pecar não. Ele passa bem pertinho. Como assim, irmão? De muitas maneiras. De muitas maneiras. Tá? Existem muitas maneiras. Se eu for entrar nisso aqui, eu vou falar muita coisa. Eu não vou entrar, mas vocês estão entendendo o que é que eu estou falando. Tá? Apocalipse 1 e 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, não basta você ler ou ouvir a palavra de Deus, você precisa guardar, tá? Se você ler e ouvir e não guardar, não adiantou nada. Você precisa guardar ela como uma pérola de grande valor dentro do teu coração, como um tesouro escondido. Jesus falou sobre a parábola da pérola, sobre a parábola do tesouro escondido, com um homem, né, estava olhando um campo para comprar e de repente encontrou um tesouro ali dentro. E o que é que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo por causa do tesouro que estava escondido lá. Esse tesouro é o Evangelho, esse tesouro é o Senhor, esse tesouro é a presença de Deus na nossa vida, que nós precisamos esconder aqui dentro do nosso coração, tá, meus amados? Meus queridos irmãos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês, que eu tinha na verdade, né? Que Deus nos abençoe, tá? Nos ajude. Quinta-feira eu quero convocar todos os irmãos para estar aqui, para a gente falar sobre os 2 capítulos de Apocalipse, o 15 e o 16. Quinta-feira nós vamos falar, com certeza, tá bom? Guarde essa palavra aí. Essas são as características da igreja do arrebatamento. Uma igreja pura, tá? Uma igreja que se separa do pecado, uma igreja vigilante, uma igreja que está de pé, uma igreja que ama a vinda do Senhor, uma igreja que tem azeite dentro das suas botijas, das suas lamparinas, das suas vasilhas, tá, irmão? Isso é a necessidade para a nossa vida espiritual, tá? Mandar um abraço para Eliette, é isso? A irmã Eliette, irmã da irmã Eliene, que sempre nos assiste pelo Facebook. Irmão, você não sabe o alcance disso aí. Tem gente que nos assiste em todos os recantos do estado do Pará e até fora do Pará mesmo. Tem gente que toda quinta-feira está lá, falando lá. Tá? Depois você entra lá no perfil da congregação e dá uma olhada nos comentários lá. Você encontra muito comentário. Oi. Tá bom, nós vamos orar. Tem uma pessoa pedindo oração aqui pelo Facebook, mesmo sem saber o nome, mas o Senhor conhece e a gente vai orar. Tá bom, meus amados? Meus queridos irmãos, o fim do ano se aproxima, tá? Está se aproximando já. E como é que nós vamos terminar esse ano, hein? Na presença de Deus. Bem com Deus, porque não importa como começamos, e sim como vamos terminar, como vamos terminar. Porque lá em Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Se você não buscou a Deus no começo do ano e no meio, dá tempo ainda de você começar a buscar a Deus. Se você não congregou muito esse ano, dá tempo de você congregar, tá? Se você não leu muito a Bíblia, tá? Eu já estou entrando no livro de Esdras e Neemias, né? Deu uma atrasada aí, mas pelos meus cálculos, eu vou terminar em dezembro, né? Agora eu tenho que ler 10 capítulos todo dia. 10. Ontem eu não li, daqui a pouco eu vou ler 20, né? Ontem não deu para ler, porque eu cheguei do trabalho, só deu tempo de tomar banho, almoçar e entrar dentro do carro e, né? Perna para que te quero. E voltei só 2 da manhã, mas hoje vai dar tempo e a gente vai ler sim, ler com alegria. Toda a vida que eu sento para ler, irmão, quando eu termino eu fico com a alma revigorada, com a alma fortalecida, porque a palavra de Deus fortalece a nossa vida, tá bom? Então você que fica até 1h da manhã nas redes sociais, ontem eu postei um status, né? Meia-noite, já tinha crente vendo. Eu digo, será que esses crentes estão lendo a Bíblia também? Difícil, né, irmão? Difícil, viu? Não perca tempo, tá? Lembre-se, você tem prazo de validade. Salmo 90, versículo 10. É o teu prazo de validade, tá? Aproveita o tempo para ler, aproveita o tempo para orar,
para buscar o Senhor. Meus amados, domingo, vou repetir, Santa Ceia do Senhor aqui na congregação, tá? E os irmãos, por favor, cheguem aqui. E à noite nós estaremos com culto de missões aqui na congregação a partir das 18h30. Quero pedir aos auxiliares, aos líderes que prometeram aquele valor para a pintura da congregação. Nós ainda não estamos recebendo, tá? Na outra semana nós já vamos começar a pintar a congregação, estamos precisando da tua ajuda. Vai pegar muita tinta aqui, não vai pegar pouca não, tá? Porque nós vamos pintar lá fora e vamos pintar dentro também, tá? Deixar tudo bonitinho. Eu ia pintar uma paisagem aqui, mas não vou pintar não, porque tem uma cortina aqui, não há necessidade de paisagem, né? Nós vamos, já tiraram, né? Pois é, então deixa só as cortinas aí, porque fica bonito mesmo, e a gente economiza mais, né? Para pintar uma paisagem aí, alguém não vai cobrar menos do que R$400 por aí, né? Então esse dinheiro a gente já pode empregar em outra coisa, compra tinta, ajeita lâmpada, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, que Deus dê um bom final de semana a todos vocês. Quem estiver devendo a revista da Escola Dominical, procure a secretaria da igreja para sanar o seu débito, tá bom, meus amados? E nos encontraremos domingo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém para se reconciliar? Alguém para aceitar Jesus como Salvador? Não? Vamos ficar em pé. Vamos para casa. 9:08. Está dentro do horário, não está? Tá bom para vocês? 9:08 ou está tarde? Tá bom, não tá? Tá bom, irmã? Tá bom, irmã Zuleide, tá? Tá bom. Glória a Deus. Tem algum aniversariante hoje, do dia? Não? Se tiver alguém, se manifeste. A Rosicléia fez aniversário, não teve bolo, né? Amém. Então chama a sua família e vem aqui na frente. Aqui. Desça aí. Meus amados, aqui está o irmão Jacques, o auxiliar dessa casa, obreiro, crente, juntamente com a sua esposa e com as suas filhas, tá? O Jacques, irmãos, ele me procurou, conversou comigo, e ele quer pedir perdão à igreja. O Jacques não está desviado, nem está, mas ele sentiu a necessidade de pedir perdão à igreja e quer uma oração, tá bom? Peça perdão, meu filho, para a igreja, juntamente com a sua família. A igreja quer perdoar o nosso amado irmão juntamente com a sua família e orar por ele. Se é verdade, digam amém mais uma vez. Amém. Aí, Jacques, tá? O Jacques passou pelo vale da sombra da morte, mas chegou do outro lado, né, Jacques? O Senhor passou com ele, como diz o Salmo 23. Tu estás comigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aleluia. O Senhor passou com ele e ele passou, atravessou do outro lado e cantou o hino da vitória. Se vocês puderem dobrar o joelho de vocês aqui, tem um corinho na harpa que diz que de joelho é melhor. Não sei se vocês conhecem esse corinho, né? Como dizia, né? De joelho. A irmã Aline achou graça. Glória a Deus. Vamos orar por essa família abençoada, tá? Os irmãos estendam as mãos para cá e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado nesta noite por essa reunião, por este culto, por essa palavra, meu Deus. Deus amado, teu povo recebeu a tua palavra nesta noite. Deus eterno e santo, que a tua palavra venha ficar gravada na mente e nos corações nesta noite, para que nós, meu Deus, possamos subir no dia do arrebatamento. O arrebatamento é o nosso desejo, é a nossa esperança, é a nossa alegria, meu Pai. Oh, é a bendita esperança da igreja, Senhor. Como diz o hino, Senhor, que nós sempre cantamos, a nossa esperança é a tua vinda, aleluia. Pai querido e santo, ensina o teu povo a amar a tua vinda e te aguardar, meu Pai, com vigilância e santificação. Guarda o teu povo debaixo do teu sangue nesta noite. Olha para o Jackson, meu Pai, que pediu perdão à tua igreja, que está pedindo perdão ao Senhor, meu Pai, juntamente com a sua esposa, com a sua família. Perdoa o teu servo, restaura o teu servo nesta noite. Cobre ele com teu sangue, meu Pai, para a glória do teu nome. Meu Deus amado, que o milagre, meu Pai, venha a ser concretizado na vida do teu servo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que ele venha, Senhor,
aleluia, viver dias de bênçãos na tua presença. Pai amado, abençoa o seu ministério, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu casamento, a sua família. Pai querido e santo, Deus eterno, abençoe este lar para a glória do teu nome. Deus eterno, eu oro neste momento, Senhor, pelo irmão Roberto de Miranda. Eu oro, meu Deus, pela irmã Nira, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelos enfermos da tua casa. Eu oro por essa pessoa que pediu oração aí no Facebook, Senhor, que está nos acompanhando ao vivo. Visita, meu Pai, faz o milagre para a glória do teu nome. Pai amado, abençoa o pastor José da Luz, o pastor Oswaldo e o Antônio Martins, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa reunião de sábado, Senhor, que se dará ali no Templo Central. Que tudo venha a ser para a glória do teu nome, todos os assuntos, todas as pautas, Senhor, venha a ser para a glória do teu nome. Pai amado, agora despede as tuas ovelhas na tua paz, leva cada um para casa debaixo da tua proteção. E se a tua vinda se der hoje, nos leva para a tua glória, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, muito obrigado por ter vindo, tá? E sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém.